Olá, vamos dar início a mais uma sala de entrevista e vamos falar de um assunto interessantíssimo, o surgimento e a importância das universidades na Idade Média. Para esse assunto, nós trouxemos um convidado, o professor Rodrigo Martins. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ariane. Professor, primeira pergunta, quando e onde surgiram as universidades? Muito bem. Para a gente poder falar do surgimento das universidades na Idade Média, a gente tem que voltar um pouquinho lá no século VI a.C. Então, assim, começam as escolas clássicas. Então, tem o pré-socrático, tem Sócrates e tem lá o Platão e o Aristóteles. O Platão tem a academia e o Aristóteles tem o liceu. Eles estudavam de maneira mais ampla, mas já começavam lá uma espécie de universidade, mas ainda era chamada escola. A palavra escola vem do grego skolé, que significa lugar de ócio, lugar onde as pessoas iam fazer nada. Mas a gente precisa entender melhor esse fazer nada. Fazer nada com o objetivo de estudar o próprio estudo. E aí surge a filosofia. Aí tem o período do helenismo, né? Depois vem o cristianismo. Do cristianismo surge o primeiro período, da época medieval, que é a patrística, que é uma fusão entre a filosofia clássica e o cristianismo. E aí vem a queda do Império Romano, aproximadamente 476 d.C., o imperador Justiniano manda fechar todas as escolas clássicas. Então nós entramos aí na chamada escolástica. Que é a relação dela com a universidade. Exatamente. Ainda lá haviam escolas que eram escolas assim muito cristianizadas, preocupadas de maneira muito específica com a religião. Então a gente tem três momentos lá. Locais que são chamados monacais, que eram escolas próximas a abadias, mais do interior. Locais episcopais, que eram próximos assim a catedrais, lugares um pouco mais assim urbanizados. E também as escolas chamadas palatinas, que eram próximas aos palácios. Esses locais de estudo próximos aos palácios que fazem surgir as universidades. Então é mais ou menos por aí. Aí nós já estamos aproximadamente no século VIII d.C., com o imperador Carlos Magno. E é ele que é o cara. Ele manda chamar lá da Inglaterra um cara chamado Alcuino, que é um monge, e ele dá a missão para esse Alcuino de assim, pensar um currículo básico. Então, surge aí a noção mais básica de universidade. Esse camarada... As especialidades. Isso, esse camarada, ele propõe três momentos. O básico, de leitura, escrita e leituras bíblicas bem básicas. O currículo nuclear, que isso é interessante, ele chama de trivium e quadrivium, tudo em latim, né? O trivium tinha a gramática, você estudava a gramática, a retórica e a dialética. E o quadrivium, você estudava aritmética, geometria, astronomia e música. Uma universidade pura, toda Exato. dividida. Isso. Século VIII, então, eles estão assim colocando os primeiros pezinhos. O terceiro momento era o momento de exegese, estudos aprofundados de Bíblia. Pode perceber que o período medieval, o interesse é específico em religião, e religião cristã. Então, isso é bastante importante. As universidades propriamente ditas, elas vão surgir só no século XII e XIII. A primeira, assim, que surge é uma universidade na Itália, a de Bolonha. Depois vem a Universidade de Paris e também, quase que ao mesmo tempo, a Universidade da Inglaterra. Então, essas três surgem aproximadamente no século XI e XII. Para 12. Isso. Agora, para finalizar, qual que era a importância das universidades nessa época e quem que ensinava? Quem eram os professores? Ora, os professores eram os mestres, os escolares, que se diz, né? Eles eram praticamente religiosos. Então, monges, padres, frades, né? Então, assim, esses religiosos que eram portadores do saber da época. Então, eles tinham uma preocupação em fazer a relação entre fé e razão. A razão sempre era serva da fé. Então, o escolasticismo se caracteriza por esse teocentrismo. Então, os estudos com Deus no centro. E assim, para finalizar, a partir do século XI e XII, onde as universidades, que eram centros de saber, reuniões desses sábios, desses mestres, eles prepararam, a importância da universidade é justamente esta, eles prepararam os saberes do período moderno. Porque aos poucos, a relação entre fé e razão, ela vai se afastando, caracterizando mais a razão. Então, quando nós chegamos lá no século XIV, XV, mais ou menos, depois de um autor chamado São Tomás de Aquino, que é o ápice da escolástica, né, a chamada escolástica alta, a alta Idade Média, começa o declínio. E o declínio é justamente o afastamento da fé e uma proeminência da razão. Aí vem um autor chamado Guilherme de Ockham, que
fala-se da navalha de Ockham, que faz a separação mesmo entre fé e razão, e começa a Idade Moderna, onde vem as experiências científicas, o iluminismo, depois do Renascimento, e aí surge a universidade como a gente conhece melhor hoje. Nos dias de hoje? Nos dias de hoje. Então é isso, professor. Obrigado. O assunto é interessante e eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até a próxima.